pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 coisas que vocês jamais verão aqui na Coreia. Coisas que para nós brasileiros são comuns, aqui na Coreia não acontece de jeito nenhum. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o seu sininho, não vai ficar de fora de nenhuma resenha, ok? Agora vamos lá para a nossa lista, que eu tô ansiosa, de 10 coisas que não tem aqui na Coreia. Começando a nossa lista com caixinha de final de ano. No Brasil, muitas pessoas pedem e muitas pessoas doam caixinha de final de ano, mas aqui na Coreia isso não acontece, pessoal. Inclusive, aconteceu uma situação engraçada com o Luiz, quando nós moramos no Brasil 4 anos, e os garis do condomínio, eles sempre pediam caixinha de final de ano e eu dava. E um dia eles encontraram o Luiz, eu não estava em casa, e eles pediram a caixinha de final de ano para o Luiz. Por que eles pedem dinheiro? Só porque é final de ano? Gente, o Luiz não deu a caixinha para eles. É porque ele é mão de vaca? Não, é porque os coreanos, gente, eles não têm o costume de dar dinheiro para desconhecidos. Eles não gostam, eles não têm esse costume de dar dinheiro para outras pessoas, entendeu? Tipo assim, eu trabalhei para ganhar o meu dinheiro. Por que eu vou dar para você de graça? Então, caixinha de final de ano aqui na Coreia é uma coisa que não existe. Número 2, funcionários ficarem conversando na frente dos clientes. Gente, isso é muito real. Aqui isso não acontece. É muito chato você ir em uma loja, ou um supermercado, ou um restaurante, ou sei lá o quê, e os funcionários ficarem conversando coisas pessoais, ou pode ser até coisas do trabalho, mas ficarem conversando alto na frente dos clientes. Isso aqui é uma coisa que incomoda muito as pessoas não gostam mesmo, faz cara feia, faz assim e tudo. Então, e outra coisa, é falta de educação, os funcionários ficarem conversando alto na frente dos clientes. Então, eles não fazem isso, geralmente isso não acontece. Aconteceram várias situações enquanto eu estava no Brasil. Teve uma vez que eu fui no Carrefour, e aí eu estava passando as minhas compras no caixa do Carrefour. Vocês acreditam que a moça do meu caixa e a moça do outro caixa ficaram conversando coisas que elas iriam fazer no próximo final de semana, alguma coisa assim? E aquilo me incomodava muito. Por que elas estavam conversando coisas pessoais delas, do fim de semana delas ali na minha frente? Outra coisa, durante o trabalho, passando ali as minhas compras. Primeiro, que ela nem estava se concentrando direito no trabalho dela, porque se você está batendo papo com uma outra pessoa do seu lado, fazendo ali o seu trabalho, você não está concentrado no seu trabalho direito. É, realmente. Outra, que aquele papo me estressava, elas não tinham que ficar conversando sobre o final de semana delas ali na minha frente. E aí eu falei para a moça, não dá para você passar as minhas compras primeiro e depois você conversar? Acabou ela ficando com o maior carão pra cima de mim, como se eu tivesse errada, passando ali as compras de qualquer jeito, com a cara desse tamanho, sabe? Eu fui embora indignada, eu falei, meu, como que a caixa tá passando as minhas compras, batendo o maior papo com a outra caixa, sem se concentrar direito no que ela tá fazendo? Eu peço pra ela conversar depois que passar as minhas compras e ela faz a cara feia pra mim, sabe? Então, aconteceram algumas coisas assim no Brasil que eu ficava prestando atenção e eu não gostava. Me incomoda um pouco se eu for em algum lugar e aí as pessoas ficarem conversando na minha frente. O cliente reclama e ainda passa por errado. Número 3, supletivo. No Brasil, muitas pessoas desistem de estudar por algum motivo, ou porque tem que trabalhar, ou porque não quer mais estudar. Eu não quero! E depois tem a oportunidade de voltar a estudar através do supletivo. Mas aqui na Coreia é fora de cogitação alguém parar de estudar, e se parar de estudar, vai perder a oportunidade de estudar, porque aqui não existe supletivo. Aqui na Coreia é difícil até os estudantes bolarem aula. Se bolar a aula, tem que levar um atestado médico, tem que ter um motivo grave, a escola liga para os pais para saber o que aconteceu, porque o aluno não foi estudar. Então, até para bolar aula aqui é difícil, muito menos parar de estudar. Então, supletivo aqui na Coreia
Não. Número 4, show começando tarde. Gente, vocês sabem que no Brasil muitos shows começam muito tarde e acabam muito tarde também. Eu já vi shows começar 1, 2 horas da manhã no Brasil. Meu, 2 horas da manhã você já tá bêbado, a maquiagem já tá borrada, o pé já tá doendo, você já tá cansado. Mas aqui na Coreia isso não existe. Os shows aqui começam cedo e acabam cedo. Se o show for começar muito tarde, as pessoas não vão, pessoal. E se não acabar até meia-noite, as pessoas vão embora. Eu fui no show do Psy outro dia com uma amiga minha e o show começou acho que 5 horas da tarde e acabou 10h30. Oppan Gangnam Style. E acabou mais ou menos umas 10 horas, para dar tempo as pessoas irem embora de metrô. Então, geralmente, os shows aqui acabam cedo para dar tempo as pessoas irem embora de metrô. Então, show começando tarde e acabando tarde aqui na Coreia também não existe. Número 5, casais se beijando na rua. Outra coisa muito comum de se ver no Brasil. Vocês sabem que os casais apaixonados aí no Brasil, ou não apaixonados também, adoram se beijar na frente das pessoas, em lugares públicos, não tem vergonha e tá tudo bem. Aqui na Coreia também é uma coisa que não existe, independente da idade. Pode ser casais jovens, casais mais velhos, as pessoas não se beijam na rua. É muito difícil você ver até um casal jovenzinho se beijando na rua. Se ficarem se beijando, as pessoas olham torto. Se beijar na frente de outras pessoas é algo super desconfortável para eles. Agora me contem, o que vocês acham disso? Vocês se beijam tranquilamente na frente de outras pessoas? E o que vocês acham quando outras pessoas se beijam na sua frente? Me contem, estou curiosa. Número 6, motoristas andando com som alto no carro. Gente, eu nunca vi. Eu já vi motos, tem alguns entregadores que eles andam com som alto na moto, mas motoristas andando com som alto, o vidro baixado, eu nunca vi. Muito comum no Brasil as pessoas andarem com som alto, chegarem nos lugares com som alto. A gente vê isso todo dia no Brasil. Mas aqui na Coreia, pessoal, além das pessoas geralmente não gostarem de andar dirigindo, ouvindo o som do carro muito alto, porque é algo que atrapalha a conduzir o carro, também incomoda outras pessoas. Eu acho que se alguém chegar em algum lugar com o som alto, estourando, as pessoas vão pensar que não bate muito bem. É sério. Porque a minha irmã tinha uns vizinhos que ligavam o som do carro bem alto lá na rua, levantava assim o porta-malas do carro e ligava o som bem alto e ficava lá o dia inteiro ouvindo o som. Mas, gente, para minha irmã era muito difícil, porque ela é enfermeira e ela trabalhava à noite, então ela tinha que dormir de dia. E não podia falar nada, porque vai falar o quê? Não se resolve, entendeu? Você fica sendo o vizinho chato ainda. Mas aqui na Coreia, se fizerem isso, ligar o som do carro no estacionamento, que seja, na frente de alguma casa, não sei, as pessoas chamam até a polícia para mandar desligar. Não importa aqui se for de dia, se for à noite, não importa a hora. Ninguém aqui pode ligar o som alto para incomodar outras pessoas. Tem pessoas que trabalham à noite, precisam dormir de dia, também tem crianças, sabe? Tem as pessoas que ficam em casa que incomoda isso. Então, aqui na Coreia, isso é uma coisa que não existe. As pessoas ligarem o som do carro perto de outras pessoas, porque incomoda, e também eles não andam ouvindo o som do carro alto por aí. Vocês estão gostando do vídeo? Se tiverem, não esqueçam de deixar o seu like. Vamos continuar. Número 7. Manicure a domicílio. No Brasil, muitas manicures atendem a domicílio e também muitas mulheres preferem ser atendidas em casa. É mais confortável. Mas, gente, os coreanos em geral, homens, mulheres, não gostam de receber pessoas em casa, muito menos pessoas desconhecidas. E as pessoas também não gostam de ir na casa de outras pessoas, no caso, as manicures. Não gostam de ir na casa de outras pessoas. Ir fazer um serviço assim na casa de alguém aqui é algo que incomoda demais o profissional. Ninguém quer ir fazer um serviço assim a domicílio. Todo mundo fica desconfortável. Então é algo que não acontece aqui. O
Quem quiser fazer a unha, tem que ir no salão. Número 8. Noivas jogando buquê para outras mulheres pegarem. No Brasil, a noiva joga o buquê para algumas mulheres solteiras e quem pegar o buquê será a próxima a casar, diz a lenda. Porém, aqui na Coreia acontece diferente, pessoal. A noiva joga o buquê para a próxima mulher que já vai casar, que já está noiva. Se você ainda não viu o vídeo do meu casamento, eu vou deixar aqui o link nos cards e na descrição. Tem uma colega de trabalho do meu marido que ela já estava noiva quando nós nos casamos e foi ela que pegou o meu buquê. No Brasil, que quem pegar o buquê vai ser a próxima a casar. Aqui na Coreia, você já tem que estar noiva. Ou seja, ela já vai casar, por isso que ela vai pegar o buquê. Bem diferente das nossas tradições, né? Eu acho mais legal no Brasil. Que aí fica as solteiras tudo lá atrás, todo mundo querendo pegar o buquê e quem pegar será a próxima a casar. Eu acho mais divertido do que simplesmente a que já está noiva pegar o buquê. De qualquer forma, ela já vai casar. O que vocês acham? Número 9. Pessoas correndo nos parques. Gente, aqui na Coreia, as pessoas não correm nos parques. Os brasileiros adoram correr em parque. Tem um parque em Campinas que se chama Taquaral. Quando eu morava em Campinas, eu corria 3 vezes por semana e a volta no parque é 5 quilômetros. Então, de manhã tem bastante gente correndo e no final da tarde também tem bastante gente correndo no parque. É muito gostoso. E as pessoas correm, andam de bicicleta, andam de patins. É bem legal lá. Porém, aqui na Coreia, pessoal, as pessoas não têm esse hábito de correr no parque. Eles não correm, eles fazem caminhada só. Depois que eu voltei do Brasil, que eu tinha esse hábito de correr no parque, que eu corria no Taquaral com uma amiga minha, eu vim aqui e comecei a correr em um parque que tem aqui perto de casa. Mas, gente, não dá. Eu acabei parando de correr por causa disso, porque não tem aquele clima, sabe, gostoso de correr. Todo mundo muito tranquilo, fazendo a sua caminhadinha ali, e eu lá sozinha, assim, correndo. Então, foi uma coisa que, aos poucos, eu fui deixando de fazer. Oi? Tchau. Tchau. Então, pessoas correndo nos parques aqui na Coreia é algo que você não vê. Número 10, casais saindo juntos para balada. No Brasil, é muito comum você ver casais saindo para dançar, para beber, para se divertir à noite. Aqui na Coreia, isso é muito difícil de acontecer. Geralmente, os casais fazem coisas mais voltadas para a família. Depois que um casal se casa, é muito difícil esse casal frequentar certos lugares juntos, como uma balada. Coisa que eu acho super comum no Brasil. Eu tenho casais de amigos meus que curtem sair sozinhos à noite e é super comum pra gente. Porém, aqui na Coreia, isso não acontece. E outra coisa, com o passar do tempo, o casal acaba acostumando a fazer coisas sozinhos. Tipo, o marido sai para beber com os amigos e a esposa sai para beber com as amigas. Então, isso é muito comum aqui na Coreia, pessoal. Ao longo dos anos, os casais acabam ficando um pouco independentes um do outro, sabe? Para curtir, para fazer as coisas. Então, tem essa diferença, assim, Brasil e Coreia em relação a isso. No Brasil, os casais são bem mais grudados, né? Não gostam muito de deixar o outro sair sozinho. Porém, aqui na Coreia, conforme o tempo vai passando, cada um vai curtindo do seu jeito. Eles não são ciumentos igual a gente. Então é isso, pessoal. Essas são as 10 coisas que jamais você verá aqui na Coreia. E se vocês gostaram e quiser a parte 2, deixem aí nos comentários que eu faço para vocês também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Annyeong! Opo! Isso é tudo, pessoal.